Uma transformação incrível seguida de uma descoberta do Rimuru, que na verdade a Beretta não é quem a gente pensa, né? Ela não é apenas mais um demônio, mas sim um demônio que pertence à família do diabo, a família do Noir, né, dos demônios Noir. Só de falar isso você já dá pra imaginar, né, porque ela não é qualquer coisa por aí. A gente já viu que as demonstrações de poder da Beretta são absurdas, mas ela ainda recebeu uma evolução agora, um upgrade do Rimuru, sendo transformado em Lorde Demônio. Então vem comigo pra gente conferir o que aconteceu, o que ela ganhou e a verdade por trás dos poderes dela, por trás dela ser parte da família do diabo. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de uma grande batalha contra o Império, com isso o Rimuru começou a usar o tempo para poder iniciar algumas entrevistas com seus subordinados. Ele ligou para Shuna, pediu para ela agendar, organizar toda a programação dele para a parte do anoitecer. E assim, do anoitecer em diante, as pessoas que estavam disponíveis foram chamadas para o quarto do Rimuru, uma depois da outra, para ter uma conversa com ele. A primeira, logicamente, que foi a Beretta. Isso porque ele tinha prometido falar com ela mais cedo. Então ela foi a primeira a ser chamada. E cara, olha só, para esse tipo de coisa, esse tipo de entrevista aí, os primeiros e os últimos que são chamados tendiam a ser os mais estressantes. Só que nesse país era completamente diferente, tá? Ser a primeira pessoa a ser chamada parecia ser considerado o mais honrado de todos, né? Então era algo honroso. Daí ficou de boa, tá? O Rimuru não tinha nem certeza do porquê disso daí, mas parecia ser o caso, já que a Beretta parecia estar muito feliz com isso, provavelmente. Então agora, quanto aos seus problemas, o Rimuru disse a Beretta que ela não deveria ter que se sentir preocupada com a derrota dessa vez. Afinal, ela foi quem parou o objetivo do inimigo. Então, em vez de uma derrota, ela deveria ter considerado isso tudo uma vitória. Sem que ninguém tivesse sido morto, isso só poderia ser descrito como uma grande vitória. O Rimuru disse isso com toda certeza, só que a Beretta ainda não parecia feliz nesse momento. É porque é o seguinte, ela até entende o que o Rimuru quer dizer, tá? Mas uma perda ainda é uma perda. Foi aí que ela disse que para os demônios como ela, que são dependentes do Noir, né, a derrota é insuportável. Ou seja, mesmo que se concorde que é uma vitória, né, do lado deles, ainda é considerada uma derrota para a própria Beretta. E isso é a mesma coisa que acontece com o Diablo também durante a história, né? Tem aquela conexão. Então, Cherish e Beretta também são muito sérios. Se fosse o Rimuru, por exemplo, ele estaria divulgando todos os resultados como se fosse uma grande vitória, porque no geral eles ganharam, mesmo que seja uma coisa pequena, desde que ele esteja satisfeito, as coisas estavam de boa. Até mesmo uma vitória indireta era bem-vinda pro lado dele. É aquilo, ganhar é ganhar. E aí o Rimuru perguntou sobre os dependentes do negro, né, do Noir. O que são esses dependentes? Se eles se estão referindo a uma linhagem de demônios específicas. Só recentemente que ele descobriu que a Beretta era um demônio dependente do Noir, né? De fato, o Diablo, o primordial negro. E ainda assim, a estranheza deles era algo muito semelhante em todos os aspectos. É muito interessante a gente saber que tem essa divisão de demônios lá dentro, no caso, né, que tem cada um dos seus dependentes. A gente tem o do Blanc, a gente tem o do Violet, a gente tem o do Carmesim, né, que é o do Guy Crimson. Cada demônio primordial tem toda a sua família, né? Tem todas as divisões de cores. A gente também comentou isso num outro vídeo aqui no canal, né? Que a gente dividiu certinho as cores. Mas o fato é que tanto o Diablo quanto a Beretta odiavam perder. Isso era um exemplo que fazia total sentido para os dois, sendo da mesma família. Para que o Rimuru pudesse entender a frustração da Beretta, então, ele, começou a pensar. No entanto, tendo dito tudo o que ele falou, não tinha nada que ele pudesse fazer sobre essa frustração. Até porque o Rimuru teve os seus subordinados despertados como uma recompensa por vencer essa guerra. Mas isso só foi possível porque eles tinham a semente do Senhor dos Demônios e estavam conectados ao Rimuru através do Corredor das Almas, basicamente. E a Beretta atendeu esses requisitos também. Daí a Ciel, que estava lá absoluto no seu próprio trabalho, mas parecia ter, lógico, escutado toda a conversa também, se manifestou. Se fosse o caso da Beretta ser evoluída, né, nesse caso que o Rimuru queria evoluir, ele daria esse presente para ela e ela conseguiria fazer muito mais coisa pela Ramírez, por mais que ela não seja de fato do Rimuru. O Rimuru tá até pensando também nesse ponto aí, tipo, cara, se a Ciel tá pensando, prestando atenção nisso aqui, também podia me dar uma ajuda na papelada, né? Escrever alguma coisa aqui e tal, mas acabou que nada rolou. Só que a Ciel declarou que só por isso o Rimuru só tinha almas suficientes para despertar uma única pessoa dessa vez. E perguntou o que ele queria fazer.
Daí, se foi esse o caso, parece que durante a batalha com o exército imperial, mais almas foram adquiridas pelo Rimuru. Se essas almas aí fossem usadas, os desejos da Beretta poderiam ser cumpridos. A Beretta claramente tem trabalhado duro pra caramba, só que o Rimuru nunca recompensou ela. Não assim, não porque ele não quis, mas por falta de oportunidade e porque ele recompensou diretamente os próprios subordinados dele. Por mais que ele tenha criado a Beretta, ela não é um subordinado direto dele, ela é subordinada da Ramírez, né? Ele criou a Beretta pra Ramírez porque ele destruiu o último golem que ela tinha lá. Então, ele ficou um pouco hesitante com isso, né, em recompensar a Beretta, porque agora ela era um subordinado da Ramírez, mas a Beretta também era uma companhia importante para Tempest no geral, porque assim, ela também era importante na missão de proteger a Ramírez, que era a dona do labirinto, e o labirinto tá onde? Dentro de Tempest, sacou? Então, de qualquer forma, o Rimuru continuaria confiando nela o máximo possível. Daí, como um sinal da gratidão, ele escolheu aliviar a Beretta aí dos seus problemas. Claro, tinha um limite para que o nosso slimezinho pudesse fazer, tá? Só que a partir de agora, caberia a ele fazer o seu esforço para upar a Beretta. Então, o Rimuru disse que entenderia por que a Beretta lamentava pela falta de habilidade. E é por isso que ele iria conceder a ela mais habilidade, né? Mais poder. Levantando da cadeira, o Rimuru então possificou como um grande senhor demônio e estendeu todos os ouvidos da Beretta. Basicamente, agora tudo dependia dela a partir dali. Com isso, ele usou 100.000 almas na Beretta e realizou o ritual evolutivo. Desde que o Rimuru foi quem nomeou a Beretta aí, o seu caminho para a alta evolução tinha sido fechado. Ela não poderia ser evoluída por qualquer outra pessoa, basicamente. Então assim, o ritual poderia ter sido uma maneira de assumir a responsabilidade por isso aí. E mesmo que a Beretta também tenha evoluído dessa maneira, ela continuaria a proteger a Ramírez, né? A Beretta ficou surpresa, mas a evolução foi concluída sem problemas nenhum, tá? Mantendo inclusive muito da sua parte como um membro da família de Noir, né? Do Diablo. A Beretta então não caiu num sono evolutivo, na verdade ela conseguiu se manter acordada e muito bem. Aliás, o status de evolução dela foi aumentado drasticamente, e ela até liberou algumas habilidades diferentes, como por exemplo a habilidade máxima do Rei da Máquina Divina Deus Ex Machina, e a resistência dela também aumentou, como por exemplo a anulação de ataque físico, anulação de condições anormais, anulação de ataque mental, anulação de efeitos naturais, também resistência, né, ao ataque santo demônio dos outros seres. E o corpo da Beretta também tinha se transformado. Ele virou um metal definitivo Hihirokane. Basicamente era o equivalente a um nível de grau mítico. Então fazia sentido que o valor de existência da Beretta fosse aumentado demais, tá ligado? Nesse momento. Esse foi o resultado do material original Adamantita. Absorvendo uma enorme quantidade de magículas vazadas da Beretta, ele se transformou nisso daí. Agora, quanto à habilidade mais importante, parece que ela sacrificou a habilidade única Double Crosser e ganhou essa habilidade final da Divine Machine King, que seria o Deus Ex Machina. Então, cara, ela ficou muito roubada, tá? E isso também incluindo a aceleração do pensamento, a percepção universal, Lorde Demônio Haki, dominação mineral, manipulação geológica, fusão invertida, manipulação espacial e a barreira multicamadas. Tá aí um batalhão de habilidade que ela liberou nova, tá? A Ciel trabalhou duro pra isso também, até porque as habilidades dela são muito importantes, né? E de fato, isso tudo acontecendo parece que também mexeu com as habilidades dela de alguma forma. Tão fiel ao estilo da Ciel, o Rimuru não poderia deixar de pensar assim, não importa por qualquer momento, né? Ele continuaria pensando que a Ciel realmente trabalha duro pra esse tipo de coisa. Então assim, a Beretta se tornou alguém realmente incrível. Quando ela combinava inclusive os novos poderes dela de dominação mineral e manipulação de atributos da Terra, ela agora poderia criar uma manipulação de minerais à vontade. E ela precisaria de materiais, mas tinha um cofre de aço mágico no labirinto muito grande. Como literalmente o labirinto estava em contato com a Terra, era possível ela adquirir uma certa quantidade de minerais vindos direto do lar. Ela parecia ter adquirido esse poder evoluindo o seu próprio corpo em Hihirokane e a capacidade de manipular os elementos. Talvez também tenha havido com isso. O lance é que qualquer forma de metal poderia ser livremente deformado pela Beretta agora. Ela poderia fazer o que quisesse sem simplesmente levar em conta a dureza do metal. Então qualquer armadura que não fosse reforçada por magia ou aura não seria nada na frente da Beretta. Ela seria, mano, simplesmente destruiria isso tranquilamente. O que era ainda mais assustador do que isso era o fato de que o próprio corpo da Beretta poderia se simplesmente e livremente transformado à vontade aí. Sem esquecer de dizer também que a maioria das armas não funciona contra a Beretta, tá? E ela poderia até transformar em algo como aqueles caras teimosos de metal fluido, né, que você vê nos filmes aí e tal.
então se aproximando silenciosamente como um slime, enredando seu oponente, sufocando ele basicamente, né, era algo aterrorizante. Inclusive foi algo aterrorizante de se pensar pelo Rimuru. Normalmente a Beretta parecia uma boneca humanoide, como a gente viu durante toda a história do anime e tal, de alta qualidade com articulações esféricas, mas a sua essência não é a mesma da sua aparência, tá? Agora é diferente, então é preciso ter cuidado de qualquer forma quando se luta contra esse demônio aí roubadão. Assim, a Beretta evoluiu e poderia ser chamado de uma subespécie, né, de uma forma de vida espiritual, uma forma de vida metálica temível a partir de agora. Embora o Rimuru tenha construído essa boneca por um capricho, é realmente algo que evoluiu até um ponto absurdo. Enquanto fazia as observações, né, pensava em todos esses sentimentos que o Rimuru sentiu, a nostalgia total, a Beretta se ajoelhou diante dele, dizendo que nunca esqueceria o que o Rimuru fez por ela. Mesmo que isso tudo custasse a sua própria vida, ela ia manter o seu pedido e acompanhar ele até o final, independente de qualquer coisa. Embora o Rimuru quisesse dizer a ela para não se exportar muito, né, para ela não ficar nesse tipo de coisa, esse não seria o caso se ela fosse proteger a Ramírez. Ele queria que, independente de qualquer coisa, se a Ramírez estivesse em perigo, ela desse tudo, né? Aí ele queria que ela se esforçasse mesmo para proteger a própria Lorde Demônio Ramírez. Então, assim, pelo menos o nosso slime tinha certeza de que a Beretta atenderia todas as expectativas dela mesma e dele, mesmo que houvesse batalhas difíceis pela frente. E ele também ficou muito aliviado por ter a Beretta guardando a Ramírez no final das contas. Assim, os problemas da Beretta foram todos resolvidos. Um trabalho bem feito, e o Rimuru disse para a Beretta para descansar um pouco e voltar lá para os seus aposentos, né? Voltar para sua parte da guarda da Ramírez, porque ela tá sempre andando com ela. Então, enquanto o Rimuru esperava a chegada do próximo entrevistador aí, ele começou a pensar na série de habilidades, né? Com base nas informações que obteve recente do Festival de Evolução e das batalhas das pessoas poderosas do Império. Uma pergunta surgiu na mente do Rimuru. As habilidades são baseadas nas raízes da lei desse mundo, então o poder enraizado da alma basicamente é isso. Poderia ser concedido de fato pela voz do mundo, e depois de repetidas práticas ou grandes conquistas a pessoa ganharia. Foi um fenômeno estranho no qual ele realmente não tinha pensado muito, e agora veio na cabeça dele. Foi assim que ele sempre fez, mas no decorrer dos eventos, né, que ocorreram, isso tornou uma questão para o Rimuru que não poderia ignorar. Em outras palavras, qual era a essência de uma habilidade, tá? Essa era a questão. Quando chegou a esse mundo, né, a primeira vez, o Rimuru possuía uma habilidade única, ou melhor, ele estava ouvindo a voz do mundo enquanto morria no outro mundo dele. A partir desse fato, pode-se dizer que uma habilidade não é exclusiva desse mundo sozinho, mas se fosse o caso, isso tornaria uma pergunta ainda mais difícil de responder. Para ser honesto, não dava pra gente deixar de se perguntar se tinha uma pessoa que possuísse, né, pudesse usar a habilidade no mundo original do Rimuru, ou seja, na Terra. Originalmente uma habilidade única era considerada algo que apenas os heróis poderiam adquirir. Como uma palavra único de fato, né, seja algo que emplacava, o desempenho dessas habilidades variava de pessoa para pessoa, e elas eram habilidades realmente muito poderosas. Isso deu inclusive forma aos desejos de alguém e deu a eles o poder de fazer o que eles desejavam. No caso do nosso slimezinho aí, ele tinha adquirido o Predador e o Grande Sábio, mas não desejou o Grande Sábio, o que foi uma história até engraçada. Isso significa que, embora as habilidades estejam enraizadas dentro da alma, tem casos em que elas não estão. Por exemplo, habilidades adquiridas no limite de treinamento físico podem ser gravadas no corpo, não na alma. Isso é especificamente verdadeiro para as habilidades adquiridas de monstros. Muitas vezes adquiridas simplesmente comendo esses monstros aí, né? E essas habilidades são chamadas de habilidades intrínsecas de raça, não habilidades definitivas. Cada raça do mesmo tipo tinha suas próprias habilidades intrínsecas, que poderia ser passada para gerações futuras. As habilidades adquiridas através do treinamento muitas vezes atingiam apenas o nível de habilidades extras. Depois disso, ainda era mais ou menos útil, né? Que tinham como tecer técnicas originais, aumentando a proficiência ou fundindo algumas habilidades de espada, por exemplo. Na verdade, a magia também era uma espécie de habilidade que existia, e isso era comprovado pelo fato de que o Rimuru foi capaz de aprender a magia comendo basicamente as magículas. Como dá pra gente perceber, existem muitos tipos de habilidades, mas as mais importantes são as habilidades únicas. Uma habilidade única é de fato uma habilidade criada pelo indivíduo.
Naturalmente, cada um deles tem um desempenho totalmente diferente. Embora tenha algumas semelhanças nas classificações maiores, as habilidades únicas que são idênticas normalmente não existirão, tá? Em alguns outros casos, eles são reproduzidos ao longo do tempo, mas essa é uma exceção especial. De alguma forma, essas habilidades gravadas na alma são as mais poderosas. Aliás, a habilidade alternativa do Ultimate Enchantment dadas ao Rudra, por exemplo, foram gravadas no corpo dele. E se alguém não for um santo, então eles não teriam energia suficiente para usar essa habilidade, presumivelmente porque eles mesmos não recebem o poder, portanto eles não usariam de uma forma eficiente. É por isso que ele era tão poderoso, mas ao mesmo tempo poderia ser combatido até mesmo no nível único. O Diablo, por exemplo, já tinha derrotado Dio e Bernie, os melhores detentores de habilidades do mundo, mas originalmente isso deveria ter sido impossível. Habilidades únicas não podem ser usadas contra habilidades finais, apenas Ultimate Skills podem ser usadas contra Ultimate Skills. Houve algumas exceções, como a Prisão Infinita, né, Absolute Severance da Chloe e a Chosen One do Masayuki, mas era impossível derrotar um detentor de habilidade final no nível de habilidade única. Mesmo com habilidades únicas, havia uma grande diferença de força nesses dois níveis, mas quando se tratava de habilidades finais, a diferença era tão grande quanto você, tipo, o céu e a terra, tá ligado? Aquele que adquiria uma Ultimate Skill entendia o raciocínio do mundo, portanto dava para se tornar um ser superior através da magia que foi derivada das leis do mundo. Somente feitiços finais como desintegração, feitiços primordiais, os feitiços mais poderosos do sistema sagrado poderiam resistir a isso aí. Então também era possível que o Diablo tenha derrotado eles com a magia final, mas não parecia assim, tá? No caso dele, ele poderia ser capaz de qualquer coisa apenas forçando isso. Essa situação mostra pra gente que não existem absolutos nesse mundo. De qualquer forma, dependendo da situação, mesmo que não se tenha uma habilidade máxima, né, é possível superar um detentor de habilidade máxima, da Ultimate Skill que a gente tá falando. No entanto, não tem dúvidas de que a melhor maneira de lutar contra uma Ultimate Skill é adquirir uma você mesmo. Resumindo, as habilidades podem ser gravadas na alma bem como no corpo, na carne, né? E com base na experiência do Rimuru até agora, parece que as habilidades únicas podem ser obtidas por um forte desejo, né? E em seguida, não tem habilidades idênticas. Mesmo que uma habilidade tenha o mesmo nome, o seu desempenho e as leis provavelmente são diferentes. É um desejo traduzido em uma certa forma, então tinha muitas diferenças dependendo do estado do espírito do proprietário. E depois, né, também a diferença entre habilidades únicas e habilidades finais não é absoluta. A força de uma habilidade adquirida é facilmente afetada pelo ego do proprietário dessa habilidade. Uma vontade forte é necessária para se tornar mais eficaz. E uma habilidade, cara, é o poder de influenciar as leis do mundo simplesmente desejando ela, né? Para exercer o poder tão fundamental, é impossível fazer isso com uma força de vontade tímida, você ser acanhado. Quando você olha para isso dessa maneira, fica claro que o mais importante é a força de vontade, e isso seguido por uma compreensão completa da natureza da habilidade, explorando como usá-la corretamente. O Rimuru originalmente tinha o Rafael, por exemplo, dizendo como usar essas coisas para ele, né, corretamente. Mas isso geralmente não é o caso. Mesmo que fosse uma habilidade criada pelo próprio desejo, podia haver alguns casos em que alguém não poderia utilizá-la devido a um erro de uso. Um exemplo recente é o Dino, que cometeu um erro interessante nisso aí. As habilidades do Dino, como dito antes, evoluíram durante a batalha. O Slot, que era o maior poder do pecado mortal das habilidades únicas, se tornou a habilidade final Slot King Belphegor. Originalmente dizia-se que era uma habilidade que poderia exercer o poder aterrorizante, e no entanto tinha sido completamente derrotada pelo Zejon. Claro, uma das razões era que o Zejon era esmagadoramente forte, mas o problema mais fundamental era que o Dino não tinha sido capaz de utilizar totalmente o Slot King Belphegor. Ele provavelmente não entendeu corretamente porque ele estava usando essa habilidade como disfarce, né? A habilidade real do Rei Preguiçoso Belphegor dele, né, que foi criada para a natureza preguiçosa do Dino, tinha a característica de que quanto mais ele se movia, mais fraco ele se tornava. Portanto, o uso original dessa habilidade era apoiar todos os subordinados e companheiros dele. A capacidade de emprestar o poder do Dino tinha se acumulado para os seus amigos. Se ele tivesse usado isso da maneira certa, só então o Belphegor teria mostrado o seu verdadeiro valor. E assim, isso aí era basicamente um hobby da Ciel analisar, então ela falou sobre eles dessa maneira pro Rimuru, né? O cara não teria cometido um erro tão grosseiro assim. Ele entenderia a natureza da habilidade e usaria ela corretamente. No entanto, essa pessoa preguiçosa como o Dino parecia ter sido meio que inadequada pela superfície da habilidade e nunca percebeu a essência do próprio poder dele. Ou melhor,
foi um erro do inimigo, né, fazer o Dino funcionar em primeiro lugar. Se o Dino tivesse afrouxado, como de costume, e deixado os seus amigos lá, Pico e Grácia, fazerem o trabalho, Geralt, por exemplo, e Kumara poderiam estar em apuros nesse momento. Sob essa luz, então, o Rimuru sentiu que eles tiveram sorte do Dino não ter usado a habilidade correta. De qualquer forma, como dá pra ver, não é fácil entender corretamente as habilidades de alguém. Em outras palavras, se alguém acredita erroneamente que as habilidades são apenas uma arma útil de conveniência, elas nunca seriam capazes de trazer à tona o seu verdadeiro potencial. Galera, você quer melhor demonstração de força do que ser da família do mais poderoso dos primordiais? Pô, o Diablo. Olha só, isso é lógico que é a minha opinião. A gente sabe que tem aquele esquema de Diablo, Guy Crimson, né? Um negócio aqui, na maior treta que já rolou aí, qual que é mais forte do que qual. Mas pra mim, Diablo mantém-se. E porra, ela sendo da família do Diablo é uma demonstração de força absurda. Pra mim é a principal característica. Só dela ser da família dos Noah já ganhou meu coração, cara. Acho que o teu também, né? Já ganhou. Apesar de que a Beretta, inclusive, já mostrou ser muito poderosa em determinados momentos, quando, por exemplo, eles estavam lá no primeiro Walpurgis e ela entrou numa batalha também, né? Mas qual é a sua opinião sobre isso? Sobre essa evolução? Sobre ela ser da família do Diablo? O que você acha, cara? Esperava que ela fosse fazer parte da família do Demônio Noir? Comenta aqui embaixo pra mim, eu quero trocar uma ideia com você sobre isso. Se você curtiu essa análise aqui do volume 16 também, manda aquele likezão pra gente, não esquece do like, cara, e também se inscreve aqui no canal, clica aqui do lado, ó, apertou, se inscreveu, ativou o sininho, que aqui você vai sempre ver um papo otaku, um papo sadio, um papo completo sobre animes, sobre novel, sobre mangá. A gente tá sempre falando de tudo que é maravilhoso aqui, mano, muito bom, tudo possível estamos rolando aí, e estamos crescendo sempre, cara, com você nessa fandom aqui fica muito mais legal, a gente consegue conversar, debater, trocar ideia, pô, é maravilhoso, mano, de verdade. Então por isso você tem que estar inscrito com a gente pra voltar no próximo papo, tá? Com esse diálogo bacana aqui. Valeu demais, galera, tamo junto, aquele forte abraço pra vocês, beijão no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!